abraço. Para de olhar abraço, vamos. Tá. O que a gente tá fazendo aqui mesmo? Não, vamos contar nossa história, como nos Pronto. conhecemos. Então fala pro pessoal o que a gente tá fazendo aqui. Você que tem que apresentar. Eu que tenho que te apresentar? Você que tem que apresentar o que nós viemos gravar. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Joyce Kelly. E pra quem não me conhece, eu me chamo Vitor Hugo. Pra quem não sabe, eu sou o namorado de Joyce Kelly. Então, gente, estamos aqui pra gente contar a nossa história e de como a gente é comprometido hoje, né? Fui pedido em namoro, cadê? Fui pedido... Tá até torto, foi eu que botei isso. Fui pedida em namoro, olha pra isso. E aí, a gente veio contar a nossa história, assim, de como começou lá do início, como a gente se tornou amigo e melhores amigos, né, também, como que a gente entrou no propósito de oração e como que a gente chegou aqui hoje, né, no namoro. Foi bem fácil, né? É, bem facilzinho. Toda vez que eu falo isso, tu fala, menina complicada, hein? Então, a nossa amizade começou ano passado, em 2022, novembro, né? Novembro. Pronto, em novembro, o Vitor respondeu um stories meu, reagindo com um coraçãozinho, com aquelas emojis, tem tipo de gente apaixonada. E aí ele respondeu lá e eu não respondi ele, eu só curti. Eu respondi no mesmo dia não, né? Foi no outro. Você demorou Acho que um foi pouco. no outro. Não, foi no outro. E aí eu só curti, aí depois ele me mandou mensagem falando que gostava dos meus conteúdos, inclusive até tirei um print, mas eu não vou mostrar aqui, né? Quando for fazer um reels eu poste. E ele falou que eu era uma bênção, essas coisas. E aí eu te respondi, né? Foi. Eu te respondi. Respondeu e nós continuamos assim mandando mensagem, né? Eu continuei mandando mensagem pra ela. Foi. Ela demorava um pouco, me respondia. Demorava bem pouquinho, mas respondia, né? E eu não só fazia isso com ele, eu fazia com outras pessoas também, né? As outras pessoas, na verdade, eu demorava pra responder uma semana, essas coisas, né? Mas porque é questão que eu não gostava mesmo de ficar respondendo os meninos. Os meninos, né? Mas aí eu respondia, né? Quando eu tava com vontade de conversar, eu... Aleluias. Quando eu tava com vontade de, tipo assim, sem fazer nada, eu pensava, já que eu tô sem fazer nada aqui, por que eu não vou responder os meninos, né? E eu respondia lá. As meninas era mais fácil responder. E aí eu começava a responder todos os meninos, só os que me mandavam mensagem legais, né? Aqueles que me chamavam de bebê, meu bem, essas coisas, eu nem respondia, eles avisavam e deixava pra lá. Não gosto desse tipo de elogios, assim, sabe? Muita liberdade, pra pouca intimidade. E aí, depois disso, a gente começou... Pronto, vi que tu começou a me mandar mensagem de manhã, todo dia, né? Era de manhã, tarde, à noite. Pronto, aí eu acho que eu já... Eu não sei se eu acho que eu não demorava a responder, não, quando era lá. Demorava um pouco, Não, só no máximo assim. 2 dias, Ela também assim. tinha os compromissos dela, né? Tu Escola. tinha os teus. Aí cada um tinha Os compromissos que a nossos gente... compromissos, né? E depois daí aconteceu o quê? Pronto, como eu tava demorando a responder ele me pediu a WhatsApp. Tu perguntou se eu tinha, não foi? Sim, foi. Porque eu sempre gostei de conversar mais pelo WhatsApp, né? Tu falou que era mais rápido, É, eu acho que foi. Não, vou pedir porque vai que no Instagram porque ela demora mais, né? No WhatsApp ela Aí demora foi que eu menos. disse, quando você pediu um WhatsApp. Aí você falou assim que ficou meio com receio, né? Porque não entregava para qualquer um, mas via que eu era diferente no meu modo de falar, conversar com ela, né? Que em nenhum momento eu cheguei dando em cima dela ou usando algumas palavras inadequadas, né? Aí ela disse, eu vou confiar em você, né? Aí passou o número dela e continuamos Sabe conversando por por lá. quê, minha gente? Eu sou bem difícil, assim, de passar o meu número de WhatsApp pra todos os meninos que pedem e tem WhatsApp. Do nada, né? Assim, vem chamando minha princesa. Essas coisas aí falam, me passa o WhatsApp, eu não gosto assim. E aí eu falei pra ele que eu não passava o WhatsApp com facilidade, né? Mas como ele tinha conversado comigo com respeito, como um jovem crente, né? Diferente, eu percebi. Aí eu falei, eu vou te passar o WhatsApp. Aí eu mandei, aí tu me mandou mensagem e eu não respondi. E tadinho, né? Não respondi quando ele mandou mensagem no WhatsApp, eu visualizei, só salvei o número dele, pra mim já tava tudo bem, já era amigo.
Aí no outro dia tu me mandou uma mensagem, né? Aí foi que eu vim responder ele. E depois daí a gente ficou conversando, eu acho, né? Sim, Só que eu dia. ainda não queria conversar contigo, mesmo assim pelo WhatsApp. Era muito difícil de, sabe, ter intimidade assim com ele e tal. E ele me mandava mensagem todos os dias, todos os dias. Eu acho que aí entrou janeiro, tu me deu o Feliz Ano Novo. Eu acho que foi aí que a gente começou a conversar mais, eu acho, né? A partir de janeiro. Nós fomos, cada dia que foi passando assim o tempo, nós fomos pegando mais intimidade, Intimidade. né? Amizade um com o outro, Sim. conhecendo melhor um ao outro e tudo, né? Chegou até um ponto que eu tinha parado de mandar mensagem para ela, né? Pela demora, que ela demorava muito. Aí eu chegou um dia assim, não, vou parar de mandar mensagem. É como se ela não quisesse nem amizade com a pessoa. Realmente eu não tava querendo, não. Ó, na minha mente eu ficava, não, esse menino é enjoado, todo dia fica me mandando bom dia, paz do Senhor. É sério, eu não gostava assim muito. Eu respondia porque a gente tem que ser educada, né? Aí eu, não, vou responder o bichinho, tadinho. E aí eu comecei, né, a responder, ainda demorava, mas aí eu respondia. E teve um momento que eu acho que tu foi acampar com teus amigos. Sim, foi. Foi, né? Que eu até senti tua falta, que tu tinha sumido, não Que eu foi? passei um 2 dia, dias. praticamente quase uns 2 dias, É, 2 sem dias e tal. mexer na internet. Sem mexer na internet. E aí eu senti falta, óbvio, né? Eu sumi, vai Senhor, quando tempo eu senti tua falta. Aí ficou todo se achando. Pra quem demorava a me responder, sentiu minha falta. Porque eu acho que eu tava acostumada a falar contigo todo dia, por mais que a gente não conversava muitas coisas, né? Só bom dia, tudo bem, como foi ser dessas coisas. E aí eu acabei sentindo falta, né? Eu mandei mensagem pra ele. E é isso, falei que tava sentindo falta. E a gente começou a conversar. Sobre a nossa família, sobre a igreja, sobre a nossa vida, sobre as nossas metas, assim, desejos futuros, né? Nossos objetivos, a gente começar a conversar. E aí foi aí que a gente foi criando um vínculo de amizade, que aí foi que eu passei a considerar ele como meu melhor amigo. Por que eu passei a considerar ele como melhor amigo? Porque eu desabafava com ele, né? Eu contava alguns problemas, moto. Eu começava a desabafar com ele, contar alguns problemas que acontecia. Tudo que acontecia era quem era aqui o cupido das minhas histórias, tristezas, choros, lágrimas, era o Victor, né? Ele sabia basicamente de tudo. E aí foi, né, que eu comecei a contar a minha história pra ele. Eu conhecia a história dele também, um pouco da história familiar dele, ele conheceu a história familiar minha. E não foi só coisas boas, tá bom? Eu acho que histórias familiares, assim, coisas que eu já enfrentei, que a minha família já enfrentou, acho que só foi mais coisas tristes, né, que eu te contei, assim, não sei se eu contei alguns momentos bons. E aí eu fui falando, né, as histórias das coisas que já aconteceram e tudo, ou seja, eu botei tudo pra fora, porque eu tava percebendo que talvez ele tava gostando de mim, e eu não queria que ele entrasse em um relacionamento sem conhecer a minha história de infância até chegar aqui, sabe? Eu quis passar pra ele a realidade, até porque não existe... Talvez famílias perfeitas, não existe pessoas perfeitas, né? Essas coisas, e eu queria que ele conhecesse, até porque não é bom você entrar em um relacionamento com alguém que você não conhece a história, né? Tipo assim, cobrir, aí depois você passa a conviver com ele e ver que não é aquilo, a realidade, entendeu? Da mesma forma foi ele conversou comigo, contou muitas coisas, até que tu não contou tantas que não tinha muitas coisas ruins na parte sua pra me contar, né? Já eu contei mais. E aí a gente virou melhores amigos. E como foi que a gente começou assim? Eu comecei a zoar ele, né? Falando que Foi quando, tava gostando de mim, vai. antes de nós assim saber que estamos gostando um do outro, eu chamei ela pra conversar por vídeo chamada, né? Assim, perguntei se ela gostava de ligação, ela disse assim, Aceitou. eu acho melhor do que por Conversar mensagem, digitando, né? Aí nós começamos a ligação normal, depois foi para vídeo, né? E era toda noite. Foi mesmo. Aí chegou um momento assim que começou umas brincadeiras, né? De nós dois, de ficar perdendo um ao outro, você tá gostando de mim, entendeu? Tá sentindo algo por mim. Não, eu só falava isso, que você tava gostando de mim, por causa que tu mandava mensagem todos os dias pra mim. Aí eu ficava, tá gostando de mim, tu me ama, por isso que tu fica mandando mensagem todos os dias, não consegue viver sem mim. Aí tu falava assim, mas tá iludida, não sei o que, sei, diga logo que tu me ama. Essas coisas, né? Foi assim, né?
Aí foi onde começou, sabe? De uma brincadeira, uma Aí ele começou a gostar de mim de verdade. Eu falei brincando e ele já tava me Aí amando. logo em seguida ela começou depois. Não, mas tu já tava me amando com essa brincadeira, diga logo. Aí eu até ficava brincando, perguntando, tu namoraria comigo? Nessas coisas, aí tu falava assim, aí eu falava, tava desconfiando. E eu perguntava isso pra ver se ele tinha algum sentimento por mim, né? E na verdade eu tava surgindo e ele disfarçando que não gostava de mim. Eu, tá ligado. E quando eu perguntava o mesmo pra ela, se namorava comigo, ela ficava enrolando pra responder. Porque eu não tava gostando de tu, né? E eu tava tentando jogar coisas assim pra ver se tu tava gostando de mim, porque tu não vivia sem falar comigo algum dia, né? E aí foi que a gente descobriu que o Vitor tava apaixonadíssimo por mim. E o que aconteceu? Depois que eu descobri que você tava apaixonado por mim. Se apaixonou por mim. Mentira que não foi assim. Não foi assim, não. Foi bem difícil, né? Eu falei pra ele que eu não conseguia gostar de alguém fácil. Foi, a luta foi grande. Sei lá, eu falei pra ele, né, que... Ela ficava sempre dizendo, tem certeza, né? Eu tava, tipo, com medo, né, de tipo assim... Não sei se eu tava com medo de gostar de ti ou de tu gostar de mim e não ser correspondido. Era. Eu tava com medo disso, que eu até conversei contigo, assim. Uhum. É bom que tu fala, porque eu tenho medo de se apaixonar e acabar magoando a pessoa que gosta de mim, por eu não sentir o mesmo, né? Eu lembro que eu mandei uma mensagem assim. Verdade. Até que... Como foi que eu comecei a gostar de ti? Tu lembra o ponto? Eu não me lembro, assim, eu acho que Não, eu foi acho assim que... do nada, depois Eu do acho que tempo. sim, aconteceu muito natural. Foi muito natural a questão de eu gostar de ti, eu acho. Porque eu acho que assim, eu tava tão acostumada a desabafar contigo, a me sentir bem. Eu me sentia muito bem quando eu conversava com ele. Tão provável que quando eu senti falta dele, eu, sei lá, é como se tivesse faltando alguma coisa. Eu comecei a ter movimentada. Eu senti falta, né, de conversar com ele assim, falar, desabafar, porque qualquer coisinha que acontecia, eu queria falar pro Vitor, né, que tinha acontecido alguma coisa, algumas histórias também engraçadas, qualquer coisinha assim, eu sempre queria falar com ele pra poder eu contar. Porque eu não tinha outras amizades assim pra contar tudo. Mas eu já conversava com outros amigos também, né, que nem eu te falei, por chamada de vídeo. Mas depois que eu comecei a conversar com ele por chamada de vídeo, eu comecei a deixar outros amigos de lado porque eu me sentia bem conversando com ele, desabafando com ele, essas coisas, né? É como se fosse um pontinho de paz, sabe? Quando você tá na pior situação, você quer conversar com alguém, e aí você vai conversar com Jesus lá no seu quarto, você se sente aliviada. É assim que eu me sentia com o Vitor. E eu percebi que eu tava gostando dele quando ele sumia assim, eu começava a sentir falta durante o dia. Porque a gente só conversava à noite, né? Mais por chamada. A gente não tinha tempo durante o dia pra estar conversando, né? Muito. Até digitando mesmo, era muito pouco a gente conversar digitando. Era só por chamada. Era. A gente tinha mais tempo à noite, quando eu chegava da escola ou da igreja, e tu chegava da igreja ou terminava teu curso, aí a gente ia se falar. E foi aí que eu percebi que eu tava gostando aqui do gato. E aí, como foi até chegar o namoro? Tipo assim, eu convidei ele eu perguntei se ele viria pra cá. Eu achava que nunca, né? Até porque a gente se conhecia assim por um Instagram. Eu nunca imaginaria que ele poderia sair lá do estado dele pra vir pra cá, pro meu. Do Rio Grande do Norte pro Piauí. Pro Piauí, eu fiquei assim, eu achei que é difícil, não tem como essas coisas. Eu não tava nem acreditando, inclusive, ele falava, eu vou, eu falava, vai ter festa aqui na igreja, vai ter congresso, se tu quiser vir, tu vem, tá? Eu convidei, né? Eu falei pra ele, a gente arruma um lugar pra tu ficar aqui. E aí eu conversei com mãe, né, e tudo. Só quem tava sabendo, assim, da história... Eu não contei pra amizades terceiras, sabe, essas coisas. Eu só conversei com mãe, com a minha tia, depois meu pai ficou sabendo, depois a minha avó. E só, sabe, só pessoas assim da família, porque eu não tava com certeza que poderia dar certo, que ele poderia me pedir namoro, algumas coisas assim. Aí eu não queria que as pessoas ficassem sabendo, entendeu, que eu tava conversando, que a gente tava em propósito. E a gente conversava à noite, depois que a gente... Tu tá muito fixado, Rafa. Tá muito sério. A gente conversava à noite também pelas madrugadas, a gente fazia propósito de oração e a gente aproveitava e ligava por chamada de vídeo pra
fazer o nosso devocional. Eu lia a minha parte e explanava lá, ele lia a dele e explanava. E aí a gente orava para encerrar e a gente voltava a dormir. Então a gente tinha esses contatos, né, também pela madrugada, só para isso. E era muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. E o que mais? Não, aí nós fomos... Para chegar ao namoro. Nós fomos... Você aceitou o pedido de vir pra cá, pro Piauí, Exatamente. pro Fomos se congresso. preparar para isso, né? Eu Agora contei com a minha pergunta. família. Conversou com a família dele também, foi aprovado e tudo, né? A preocupação também era bem grande. Agora pergunta pra ele o porquê, qual era a intenção dele de vir pra cá, se era por causa do congresso ou por causa de mim. Pergunta. Dos dois. Dos dois. A intenção minha era chamar pro congresso, né? Mas a intenção dele era pensando o quê? Vou lá pro carnaval, não tem que conversa com o congresso, não. Pedir namoro. E aí planejou tudo, minha gente. É porque eu falei pra ela, tipo, com o congresso ou sem, eu tô indo. A intenção que eu chamei era pro congresso. Mas ele não veio com intenção de congresso nenhum aqui. Acho que nem congresso ele tava só pensando, vou pedir a varoa. Meu Deus, eu tô chegando, vou pedir a minha amiga lá e me namoro, não sei o quê. A intenção dele basicamente era só esse, né? Mas a minha intenção foi chamar ele pro congresso, não foi um pedido de namoro, não. Mas ele já veio preparado. Inclusive trouxe tudo de lá, ó. Seu chocolate, trouxe anel. Meu Deus do céu, eu fiquei muito besta. Eu nem imaginaria que eu poderia ganhar anel, né? Que ele poderia me dar. Não, ai que fofinho. Foi muito... E flor ainda, minha gente. Quem dirá um buquê de flor que eu nunca imaginei que eu poderia ganhar. Foi muito romântico. Já veio todo preparado. E aí, né, foi o que aconteceu, como vocês viram o vídeo. E depois, como amigo, eu fui apresentar ele pro meu pastor como amigo. Apresentei pra minha tia como amigo. Eu quis apresentar um pouco pra minha família como amigo. Passamos vários dias só sendo amigos, ainda, sim. Né? Sendo amigos. Aqui, né, convivendo junto como amigo, assim. Cheguei na terça e o pedido saiu no sábado. Foi um bom tempo sendo amigo ainda, assim. E é isso. E essa é a nossa história, né? Como a gente se conheceu. Tem mais alguma coisa a declarar? Não, e deixo assim para os jovens, né? Para quem está assistindo, para homens e mulheres que tem esperança, assim, né? Creia também. Da mesma forma que nós achávamos que podia ser impossível de acontecer, de hoje eu estar aqui, nós estamos namorando, né, e aconteceu. Se for da vontade do Senhor, Deus abre portas, né? Então, é verdade. Às vezes, tem pessoas que comentam a nossa foto, que nós postamos junto, né, dizendo que isso nunca vai acontecer com a pessoa, né? Mas se você crer, né, se você buscar, vai dar certo, né? Porque se os dois se quiser, pode ser até daqui do Brasil e fora do Brasil, que dá certo. Entendeu? A minha intenção era ter um relacionamento com alguém muito mais longe ainda. Mas tem gente que pensa assim, que eu queria um relacionamento com pessoas longe, até porque a oportunidade de namoro aqui na minha cidade eu já tive, de converter jovens, de falar, de pedir pra ficar e eu não aceitar. E eu falo assim, então eu viro crente. E eu nunca aceitei. E às vezes tem pessoas que olham pra mim e ficam questionando, dizendo que eu sempre procuro fora. Na verdade eu não procuro, é a bênção que vem. E aí, né, tipo assim, acham que eu me relacionando com alguém de fora porque eu quero ir embora. Na verdade não, porque se eu quisesse ir embora, acho que não precisaria de alguém, assim, né? Eu iria à procura de trabalho mesmo. E é isso, né? Amei, gostei dele, assim, fofinho, bonito. Minha gente, eu achava ele super feio no começo da nossa amizade. Pois é verdade. Feio, eu ficava, não, esse menino feio, mandando mensagem, não sei o quê. Porque parece um guri. Inclusive, a gente vai até responder algumas perguntas no próximo vídeo. A gente não pode falar nossa cidade agora, algumas informações agora, porque a gente tá aqui só pra relatar como que a gente se conheceu mesmo, tá bom? Tem mais alguma coisa a declarar? É isso aí, creiam que vai dar certo. Que a bênção vai chegar pra vocês também. É isso, e a distância, assim, quando os dois querem, não é nada. Né? Basicamente. Se os dois quiserem nascer. Hoje o vídeo foi bem tenso, questão de visual. Caraca, misericórdia. Enfim, esse foi o vídeo, tá bom? A gente vai fazer outro respondendo as perguntas pra tirar mais curiosidade de algumas pessoas. E a gente espera que vocês tenham gostado. Um beijo. Manda um beijo pro povo. Beijo e até o próximo.